coisa formidável. Uma certa feita, o segredo de se conseguir tanto dinheiro quanto qualquer um que pudesse querer parecia estar no interior de uma caixa igual a esta. E a caixa estava à venda. Mas, infelizmente, o vendedor era um escroque. A história dessa ousada fraude será a primeira parada em nossa jornada pelo estranho, o bizarro, o inesperado. Dance num poleiro improvisado no México como parte de uma antiga cerimônia de adoração ao sol. Compartilhe da determinação de um homem de descer de esqui um precipício impossível. Venha ver de perto como um besouro se protege de formigas vorazes. Junte-se a uma multidão maciça determinada a pagar em um ritual todas as suas dívidas. Salte para o espaço com uma equipe de queda livre que apresenta um balé aéreo. Empurre, puxe e derrube para ganhar uma batalha sobre andas na Bélgica. Pegue um molusco Ciba no ato de ser um transformista instantâneo. Dobre um sino em Tóquio para saudar o ano novo. Explore a vida particular do inventor Thomas Edison. Desça de esqui uma rampa feita de plástico para um mergulho espetacular no Japão. O estranho, o bizarro, o inesperado. Esses são os assuntos que um homem chamado Robert L. Ripley nos desafia em... Acredite, se quiser. Há uma coisa quase que mágica sobre as máquinas. Elas são fascinantes. Há botões para apertar, manivelas a girar e o som de ruídos misteriosos de engrenagens ocultas. Esta máquina em especial é chamada de caixa romena. O conceito para ela foi inventado nos idos da década de 20 por um trapaceiro cavalheiro que atendia pelo nome de... Ele atendia por diversos nomes. Na Europa, ele preferia ser chamado de Messier Dantiel Blanchard ou mesmo Conde Victor Lustig. Na América, ele escolheu um nome mais simples, Robert V. Miller. Mas com qualquer nome, ele passava um conto artístico. Esta caixa, dizia ele, produzia um milagre. Ela fazia dinheiro. É assim que ela funciona. Você insere uma nota nova em folha de $100 verdadeira e um pedaço de papel em branco do mesmo tamanho. Ajusta os controles para a posição correta e gira a manivela. Uma nota vai para dentro e logo saem duas notas novas em folha, no valor de $100, que ele convidava seus clientes para levarem ao banco para serem autenticados. E eles iam. E quando eles voltavam, a venda era imediatamente consumada. A caixa romena. Ela é a maior descoberta de fazer dinheiro do século XX. Porém, o que o nosso vendedor inventivo deixava de dizer aos clientes era que, embora essas duas notas fossem verdadeiras, já haviam sido colocadas no interior da máquina e que a máquina não podia imprimir coisa alguma. Era uma estrondosa farsa, vigarice. Mas como Conde Lustig ou como o Sr. Miller, ele conseguiu vender um bocado delas. Entretanto, vendeu a última da sua carreira para um agente da polícia, encerrando essa mesma carreira na cadeia. Para fazer uma máquina igual a esta funcionar, precisa-se de duas coisas: ganância e ingenuidade. E esses dois ingredientes parecem nunca estar escassos no mercado. Acredite se quiser.
Distribuição Columbia Pictures Television. Versão brasileira Herbert Richards. Na sua primeira aparição, em 1908, o Ford Bigode foi uma sensação. Até aquela época, o automóvel não havia sido muito mais do que o brinquedo de algum ricaço. O Ford Bigode mudou tudo isso. Ele era simples, fácil de se manejar e um tanto fácil de se consertar. E, o mais importante, era comparativamente barato. Porque podia ser produzido em massa às dezenas de milhares, o modelo T era o carro para todo mundo. Uma das primeiras pessoas a quem Ford mostrou seus primeiros projetos era seu empregador, que respondeu com entusiasmo. A coisa é essa, disse o patrão de Ford. Você conseguiu. Continue nisso. Fora o primeiro encorajamento que Ford já recebera de qualquer um. E num tempo surpreendentemente curto, o carro dele transformou a América e o mundo. E quanto ao seu entusiástico empregador, um lugar na história também está bem assegurado. O nome dele era Thomas Edison. Edison. Talvez o mais inspirado inventor que o mundo já veio a conhecer. Mais do que qualquer outra pessoa simples, ele criou a vida que nós levamos no século XX. A lenda de Edison começou em 1877, quando ele mandou esse esboço a um torneiro com instrução manuscrita. Faça isto. Quando estava feito, Edison falou dentro da máquina e o fonógrafo então nasceu. Mary tinha um cordeirinho cuja lã era branca feito neve. Onde quer que Mary fosse, cordeirinho ia também. A fotografia de Edison o tornou rico e mundialmente famoso quando ele ainda era rapazinho. Ironicamente, ele abriu um mundo novo para milhões, mas só podia ouvir os sons mais altos, infelizmente, com grande dificuldade. Ele era quase totalmente surdo. As invenções surpreendentes de Edison jorraram da oficina dele pelo restante de sua longa vida produtiva. Ele ousadamente predizia que criaria uma luz elétrica prática, um objetivo que havia intrigado os inventores durante mais de 50 anos. O maior problema era o de encontrar um filamento nada dispendioso que se queimasse no interior de um bulbo de lâmpada durante muito tempo. Edison percorreu o mundo. Testou quase todas as substâncias conhecidas do homem e finalmente tropeçou numa solução simples. Tiras de papel saturadas de carbono. Essa era a resposta. No espaço de poucos anos, milhões de pessoas estariam vivendo com o brilho suave da lâmpada de Edison. Enquanto trabalhava na lâmpada elétrica, Edison esbarrou numa invenção que ele considerava uma mera curiosidade. Fotografias de movimento. Edison, eventualmente, adotou um filme funcional de fotos em movimento, bem como um dispositivo visual e uma câmera de manivela. O sistema Edison, chamado de kinetoscópio, foi uma sensação instantânea. O que Edison dispensou como o maior desperdício de tempo acabou se transformando em cinema. O entretenimento mais popular que o mundo já havia conhecido. Mesmo em idade mais avançada, Edison trabalhava muitas horas. Por causa de sua surdez e de sua paixão pelo trabalho, ele era por vezes um homem solitário. Seu amigo mais íntimo era Henry Ford, aquele empregado de outrora que ele encorajara muitos anos antes. Agora, Edison e Ford aproveitavam uma segunda infância juntos. Se deliciavam em fazer longas viagens, jogando e encenando piadas inteligentes e complicadas. Era um espetáculo que fascinava a América. Dois dos homens mais poderosos, ricos e brilhantes do mundo
agindo feito uma dupla de escoteirinhos exuberantes. Entre Edison e Ford, uma ligação intensa se desenvolveu. A adoração de Ford por Edison era absoluta e totalmente consumidora. Em maior parte, graças a Ford, a saga de Thomas Edison é um legado vivo hoje em dia. Cada uma de suas experiências e até mesmo os seus raros enganos. Os livros de notas de Edison registraram milhares de ideias e de experiências, muitas delas que resultaram em invenções bem-sucedidas. Entretanto, em fevereiro de 1880, Edison descobriu um fenômeno elétrico que ficou conhecido como o efeito de Edison. Ele não fez muito a respeito porque achou que não levaria qualquer coisa de importância ou valor prático. Alguns anos mais tarde, outros inventores olharam para o efeito de Edison e aproveitaram. No que resultou, a coisa que Thomas Edison acabou deixando de inventar não era nada mais nada menos do que o rádio. Mas claro que Edison tinha sempre mais sucessos do que fracassos. E ele criou a maioria das invenções importantes neste prédio de Middle Park, em Nova Jersey. Porém, este prédio não está mais dentro do Middle Park de Nova Jersey. Está em Dearborn, em Michigan. Ford fez com que cada viga, pedra e tijolo dele fosse desmontado, despachado através do país e remontado aqui como parte de um grande museu. Ele fez o mesmo com todos os outros prédios que Edison utilizara em Middle Park. Tudo aqui está exatamente como estava. Até mesmo o chão. Isso mesmo. Aqui, no meio de Michigan, a areia é de Nova Jersey. Mais de 350 toneladas dela raspadas do local originário de Middle Park. Quando Henry Ford começava alguma coisa, continuava fazendo até o último detalhe. Você pode achar que algumas das coisas de Edison que ele remontou são um pouquinho surpreendentes. Esta cadeira jamais pertenceu a Thomas Edison, porém, ele sentou nela uma vez quando fez uma visita aqui em 1929 para o 50º aniversário da invenção da lâmpada elétrica incandescente de bulbo. A ocasião foi o último e maior tributo a Edison, que morreria 2 anos depois. Acompanhado pelo presidente Herbert Hoover, o homem chamado de o Grande Benfeitor chegava em Dearborn, onde milhares de pessoas aguardavam na chuva para saudá-lo. Essa foi a estimada saudação de Ford ao seu amigo, seu mentor e seu ídolo. Ford agora inaugurava o seu museu único, Greenfield Village, e pedia a Edison para consagrá-lo, assinando seu nome no cimento fresco. Aqui, completo em todos os detalhes, estava o laboratório de Edison de Menlo Park, que Ford havia transferido e reconstruído com tanto cuidado. Edison estava dominado por toda aquela adulação. Logo ele ficava exausto e perguntava se lhe seria permitido sentar-se por um momento para descansar. Aqui sentou-se Edison, no mesmíssimo cômodo onde o gênio dele transformara o mundo para sempre. Henry Ford estava determinado a que esse momento jamais fosse esquecido. Assim que ele se colocou de pé, Ford mandou que a cadeira fosse pregada no local. E assim ela permaneceu. Era como se Ford estivesse querendo perpetuar a presença espiritual de Edison. Ele até conseguiu adquirir um dos chapéus de Edison, um par de sapatos de Thomas Edison e a dentadura dele.
A obsessão de Ford por Edison pode tê-lo levado a uma aventura um tanto peculiar. Quando Edison morreu, uma estranha história começou a circular. A história contava que Ford havia instado Charles Edison, um dos filhos do grande homem, a pegar um tubo de ensaio igual a este. Ia se aproximar do pai dele em seu leito de morte, nos últimos suspiros, e então, no desenlace, Charles virou deste jeito aquele tubo, captou e tampou com uma rolha assim o último suspiro de Thomas Edison. Era apenas uma história, nem confirmada, nem negada. E então, anos mais tarde, Ford morria. Bem guardado entre os disputados pertences da mansão dele, curiosos encontraram um tubo de ensaio que parecia vazio, mas estava bem arrolhado e lacrado com cera. É este aqui. O último suspiro de Edison. Talvez nunca venhamos a ter certeza, mas é verdade que esteja guardado e exposto aqui em Dearborn, num local de grande honra. Acredite, se quiser. Para os devotos seguidores da religião Shinto do Japão, Thomas Edison é adorado como deus da eletricidade. Acredite, se quiser. Aventureiros têm uma coisa em comum. Eles nunca se metem em qualquer coisa da qual não saibam se sair. Aqui está um exemplo. Permitir que você seja colocado numa situação igual a essa em que vou me meter. Uma corda atada firme às maçanetas dos dois lados de uma porta. E uma outra corda, por dentro dela, atada firmemente ao redor dos pulsos. O truque é como sair desse arranjo sem cortar as cordas e sem desamarrá-las. Agora, eu não teria deixado acontecer comigo se eu não soubesse me espremer para sair disso. Não que eu queira tentar me tornar uma contorcionista, mas sim com um belo truque de prestidigitação. Observe. Eu puxo um anel da corda da porta, passando pelo anel ao redor do pulso. E enfio minha mão por ele. E pronto, livre para ir embora. Fui rápida demais? Então, eu vou repetir desta vez bem mais lentamente. Isto não é um truque, é um exercício de lógica. Por cima, por baixo e por dentro. Se você souber o que fazer e como fazer, você pode fazer o impossível parecer tão fácil quanto um truque de cordas. Um truque de outra espécie torna possível um esporte aquático que é novidade aqui no lago Kawaguchi, no Japão. Esse é um salto bem comum de esqui, a não ser pela localização e pela rampa especial, que é revestida com um tapete plástico em vez de gelo e neve. Combinando esse tapete especial e bastante escorregadio com um traje molhado de surfista e equipamento convencional de esquiar, você estará preparado para executar algumas proezas espetaculares. Esse esporte foi originariamente imaginado para manter os esquiadores da neve em forma durante o verão. Mas ele tem as suas próprias vantagens. Um clima mais quente e um pouso bem mais suave. Agora, os saltadores de esqui aquático estão se tornando uma raça à parte. E eles podem inventar truques que seriam uma temeridade num salto convencional de esqui. Cair aqui é divertido. Mas cair lá de cima seria fatal. Este é Steve Shea, praticando um dos esportes mais solitários e aterradores imagináveis. No alto da montanha Grand Teton, ele está subindo sem cordas extras de segurança, nem acompanhantes para ajudarem numa emergência. Aparecendo em um filme documentário,
Shea foi filmado indo em direção a um pico elevado que somente montanhistas experimentados poderiam atingir. Mas chegar até o topo é apenas o prelúdio para a verdadeira aventura. Tendo escalado com unhas e joelhos até o topo dessa montanha, Shea agora pretende descer esquiando. O objetivo aqui não é velocidade nem estilo, porém a própria sobrevivência. Shea subestimou a inclinação dessa encosta. Súbita e inesperadamente, ele caiu. Não havia nada que se pudesse fazer. A vida dele era um mero brinquedo da gravidade. Steve Shea sobreviveu somente com cortes e arranhões superficiais. No dia seguinte, já estava de pé e esquiando. Nos céus da Califórnia, paraquedistas de queda livre transformaram o salto num esporte ornamental. Para aperfeiçoar suas habilidades, foi preciso coragem, trabalho de equipe e uma altitude de pelo menos 4.000 metros. Lenta e elaboradamente, eles se agarram ao exterior do avião, lutando contra a poderosa faixa de vento. Somente desse jeito podem todos eles saltar no mesmo momento. Se tudo correr bem, cairão próximos uns dos outros e serão capazes de se reunirem em pleno ar a caminho do solo. Atenção! Vamos lá! Saltaram, mergulhando num mundo estranho e belíssimo, onde, como num sonho, parecem suspensos em pleno céu. Mais do que 40 paraquedistas estão se precipitando juntos, a mais de 160 km por hora. Manobrando em um balé em pleno ar, eles tentarão se aproximar para juntarem as mãos, caindo em perfeita formação. É uma tarefa delicada e exigente de espírito de equipe, mas que, se tiver sucesso, irá aproximar todos eles em um momento mágico de comunhão em queda livre. Vistos aqui em câmera lenta, a manobra realmente leva menos do que 90 segundos. Com o solo subindo ao seu encontro, os saltadores se separam e se espalham a um dado sinal. Cada um procura um espaço livre, onde seu paraquedas abra em segurança. A maioria das pessoas talvez preferisse ficar no chão. Mas esses paraquedistas dizem que a emoção sublime desse esporte faz com que a vida comum pareça não ter cor. Justificando os consideráveis perigos e despesas, um deles escreveu: "Felizes são aqueles que sonham e estão dispostos a pagar o preço para que isso se realize." Na nossa década de 20,
Desportistas se atrelavam a balões para saltar mais do que meio quilômetro com um simples pulo. Acredite, se quiser. Um jeito de garantir que será notado é você se colocar numa situação fora do comum. Um outro jeito é você usar maquiagem, se lambuzando. Em teatro, atores e atrizes põem brilho nos lábios e escurecem os olhos para que cada expressão seja fácil de se entender do fundo da plateia. Em alguns casos, porém, a maquiagem é usada por pessoas que não desejam ser vistas. Elas se misturam tão perfeitamente com o cenário que as cerca que podem estar bem ao seu lado sem que você as note, até que estejam prontas para aparecer. Por causa da maquiagem deles e das roupas, e por já terem dominado as técnicas de disfarce por camuflagem, esses homens, membros das forças especiais do exército americano, podem se tornar visíveis ou invisíveis à vontade. Agora você está vendo. E agora não. É uma versão adulta de brincar de esconder. E essa é uma brincadeira que a natureza vem fazendo há milhares de anos. Para a maioria das criaturas, feito esse besouro negro, uma boa defesa é a chave para a sobrevivência. Mas quando ele invade o território de formigas vorazes, o besouro está condenado. Na Flórida, esse besouro hemisporota aparenta ser bem mais vulnerável e que não vai durar muito neste mundo. Quando as formigas atacam, entretanto, elas esbarram num problema. O besouro para e se agarra a um local. Não há nada em que elas possam se agarrar. Até recentemente, ninguém compreendia como esse inseto conseguia se segurar. O professor Tom Eisner, da Universidade Cornell, decidiu resolver a charada. Na primeira experiência, ele prendeu um fio ao casco do besouro com uma gota de cera. Então, ele pôde pendurar o besouro a um medidor de esforço especialmente projetado. E isso mediria precisamente a verdadeira força do besouro quando agarrado a uma folha. A folha é erguida cuidadosamente para a posição para o besouro poder agarrá-la com seus pés. Agora a máquina tenta separar o besouro da folha. Incrivelmente, isso exige uma força igual a 300 vezes o peso do corpo do besouro. Para igualar isso, um ser humano teria que se dependurar pelos pés de cabeça para baixo, segurando um automóvel em cada mão. Buscando descobrir como o besouro se segura tão firmemente, os cientistas examinaram seus pés largos e de formação estranha. Com alta amplificação, cada pé se revelou como sendo feito de milhares de pelinhos diminutos que segregam um óleo fino. Mas o óleo não é pegajoso. O besouro utiliza um método muito mais sofisticado para ficar grudado. Só o que temos que fazer para erguer um sólido com um outro sólido é termos uma fina película intermediária de um líquido. Levanta-se um pedaço de vidro com outro pedaço de vidro, tendo uma gota d'água entre eles. E podemos fazer exatamente aqui. Colocamos uma gotícula d'água sobre um pedaço de vidro, fazemos pressão e já posso erguer. Pois o besouro faz exatamente isso com os pés. Em um laboratório, um inseto insignificante revela uma defesa super sofisticada.
Mas, na natureza, muitas outras maravilhas naturais continuam sem ter explicação. Uma delas é o molusco ciba. O molusco ciba muda a aparência inteira tão rápida e completamente que isso precisa ser visto para se acreditar. Os cientistas ainda não conseguem explicar essa mágica visual, mas eles sabem que essas faixas irradiantes são utilizadas na caça. A presa parece estar estática por essa aparição estranhíssima. Ela é lenta para escapar e paira perto do molusco ciba só por alguns segundos. Recentemente criados em aquários, pela primeira vez, os moluscos ciba se revelaram altamente inteligentes, brincalhões e até mesmo afetuosos aos humanos. São prontamente domesticáveis e alimentados pela mão. Em laboratórios de pesquisas do Texas e do Havaí, o trabalho continua buscando uma compreensão para as bizarras mudanças de cores do ciba. Tendo em vista a complexidade e a variedade dos padrões de cores do ciba, nenhuma explicação parece conseguir convencer. Alguns desconfiam de que esta possa ser uma linguagem visual sofisticada. Pode ser o modo pelo qual os cibas se comunicam uns com os outros. E talvez estejam até tentando se comunicar conosco. Parece não haver fim para os truques dessa criatura fascinante. Os pesquisadores descobriram que o ciba não somente muda sua cor, como também a sua forma. Este, de repente, se transforma neste. A observação de um ciba com suas constantes mutações, cercando sua presa, é uma visão das mais estranhas. Observadores o chamam de os alienígenas do espaço interior. O molusco ciba permanece um mistério. Os cientistas não conseguem explicar o que eles fazem, como fazem e nem mesmo o porquê. Acredite, se quiser. Para se proteger, o sapo de chifres esguicha um jato de sangue à distância de até 1,5 metros dos olhos. Acredite, se quiser. E fogos de artifício. Acrescente um pouco de banda de música e terá os elementos tradicionais do feriado nacional americano. O 4 de julho. Todo mundo sabe que é nesse dia que se comemora a assinatura da Declaração da Independência Americana. Mas a verdade é, somente uma pessoa assinou aquele famoso documento no dia 4 de julho. John Hancock. Para se colher as assinaturas de todos os 56 pais fundadores, levou-se 5 anos. Um prazo compreensível para um período em que as viagens e as comunicações eram um pouco mais difíceis do que são atualmente. Mas o que não é tão compreensível é o longo tempo decorrido antes que o dia 4 de julho fosse declarado oficialmente dia de feriado público aprovado pelo governo. Isso levou 162 anos. O dia 4 de julho não se tornou um dia nacional de comemorações até o dia 13 de maio de 1938. Porém, oficial ou não, o povo vem comemorando o dia 4 de julho do mesmo jeito há mais de 200 de anos. Com um grande e enorme boom! No Japão, o dia 4 de julho é apenas um dia qualquer. A comemoração do Ano Novo, entretanto, é um acontecimento nacional calcado em tradições religiosas.
Para se prepararem para isso e para garantirem uma boa saúde, os devotos se purificam na fumaça ritual do incenso que se queima. Nas semanas finais do Ano Velho, quase 8 milhões de japoneses fazem uma peregrinação a templos budistas e santuários Shinto espalhados por todo o país. A maioria dos japoneses segue as duas fés e assim observam 2 rituais distintos de Ano Novo. Em Tóquio, policiais especialmente treinados precisam ser convocados para controlar as multidões determinadas a entrar no famoso santuário Meiji Jingu. Os devotos chegam para cumprir um dever vital para eles. A tradição dita que eles não podem entrar no Ano Novo ainda levando as obrigações do Ano Velho. Todos os débitos devem ser pagos. Como símbolos dessa crença, moedas e notas são lançadas sobre um largo lençol de lona estendido sobre o chão. Alguns podem chamar isso de dinheiro da consciência, contribuições anônimas para aliviar um sentimento de culpa. Para outros, é uma maneira de expressar gratidão. Entretanto, qualquer que seja a motivação, quando a cerimônia já está encerrada, a lona estará contendo quase $500 milhão. As contribuições serão utilizadas na manutenção do templo. Para os budistas de Tóquio, uma das cerimônias mais importantes tem lugar aqui no templo canônico Asokusa. Quando o último dia do Ano Velho já está para terminar, o Ano Novo será saudado como já vem sendo durante milhares de anos. Para testemunharem a cerimônia, multidões apinham o pátio interno do templo. Lá, elas aguardam pela meia-noite que será anunciada pelo sino do templo. O nascimento do Ano Novo é anunciado pelo alto sacerdote. Mas a cerimônia não termina aí. O sino será tocado exatamente 108 vezes. Cada toque vai expiar uma das falhas humanas que os budistas chamam de ilusões. Cobiça, ódio, arrogância, ignorância, dúvida, mentira, indolência. Seguidas de mais 101. Reverenciado com respeito, o Ano Velho está terminado. Agora, em exaltação, o Ano Novo principia com uma rodada nacional de festas que irão continuar durante quase 2 semanas. No México, para se comemorar uma outra tradição antiga, os índios Totonoque precisam de um poste resistente que tenha 25 metros de comprimento. Depois de erguido, o poste se elevará bem alto acima da aldeia. Do alto dele, alguns rapazes serão suspensos para testarem a coragem e para demonstrarem fé. Originariamente, o ritual foi parte de cerimônia indígena antiga de adoração ao sol. Apesar dos participantes ainda se enfeitarem com os trajes tradicionais, também usam óculos modernos para protegerem os olhos. Eles são chamados de voadores. Para eles, é uma honra que reflete tanto a herança Totonoque quanto a sua fé contemporânea.
Para os voladores, essa cerimônia exige as técnicas de um acrobata. O alto do poste é tão alto quanto um prédio de 8 andares. Entretanto, confiantemente, o líder dos voladores se ergue para iniciar uma dança, desprotegido, a não ser por sua habilidade e a sua fé. Os voladores, presos somente por cordas, começam então a voar. Sobre o topo, o líder se recosta para encarar o sol. Quando eles atingem a segurança do chão, os voladores permanecem ligados pelas cordas. O ritual não vai terminar até que o último homem complete a descida. Ele retorna ao solo numa posição que o força a continuar fitando na direção do céu. Um ousado tributo ao interminável girar sobre a terra do sol que fornece a vida. No voo anual dos voladores, a memória de uma antiga civilização é preservada, comemorando o triunfo da inteligência sobre a força bruta, encenando uma batalha de mentira sobre Andas. Os combatentes sobre Andas se encontram na praça diante da Catedral de Saint-Aubé. Eles vão combater até que todos os membros de uma equipe sejam derrubados ao chão. É uma rivalidade renhidamente disputada por toda a cidade e cerca de 10% dos combatentes sobre Andas saem feridos dessas justas anuais. Quando uma equipe vem a vencer, o anúncio de quem seja o melhor lutador de todos ainda está para ser resolvido. Os dois contendores pelo campeonato acertam as contas na arena. O ministro francês da Cultura irá conferir uma anda de ouro ao novo campeão como troféu. Os frutos da vitória têm um gosto quase tão doce, talvez, quanto daquele triunfo de longa data quando a cidade investiu contra o cobrador e venceu. Dificilmente passa um dia sem notícias perturbadoras de uma espécie ou de outra. Catástrofe, fogo, inundação, terremoto, revolução, ou, pelo mínimo que seja, um ligeiro aumento no custo de vida. Eu só espero por apenas um dia de completa e total calma. Isso aconteceu uma vez, nos idos de 1582. Não por um só dia, mas por 10. Sem catástrofes, nem mais notícias de qualquer espécie, fosse lá qual fosse, porque os 10 dias entre 4 de outubro e 15 de outubro daquele ano simplesmente sumiram. Foram literalmente rasgados do calendário por nada mais, nada menos do que o Papa Gregório XIII. Ele teve que fazer isso para resolver um problema.
O antigo calendário era comparativamente primitivo e ficava atrasado do tempo verdadeiro em 10 dias. Além do fato de acertar as coisas ao ter arrancado as datas indesejadas, o Papa Gregório fez alguns outros acertos menores, inclusive a invenção do ano bissexto. E, por conseguinte, criou o calendário que ainda utilizamos nos dias de hoje. E, quanto aos 10 dias faltantes, bem, ninguém parece sentir qualquer falta deles de fato. Acredite, se quiser. Canal 21 UHF, São Paulo. Veja logo mais às 10 da noite um grande filme com som original e legendas em Campeões da Crítica. Fique agora com Cult Series.